aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Meu povo, bora ver se eu consigo fazer um vídeo curto, porque daqui a pouquinho é meu voleibol de toda semana e eu tenho que correr porque hoje meu dia foi super corrido e já vou avisando para vocês, amanhã eu fico fora do mercado porque eu tenho assuntos a resolver, vou passar o dia inteiro fora e eu no mobile não me dou bem, não dá certo, então eu prefiro ficar fora. Se por acaso em algum momento eu, sei lá, achar que dá pra fazer alguma coisa, eu faço. Caso contrário, não. Normalmente não me dou muito bem, não. Faço umas caquinhas. Aí depois tem que ficar correndo atrás. Então, melhor não. Bora lá falar desse mini índice hoje. O mercado hoje ficou assim, né? Caindo, matando o povo do coração. Porque ele caía, subia, caía, subia. A hora que o povo, agora vai, voltava. Agora vai, voltava. E assim quem passou o dia tentando comprar, passou o dia se lascando. Essa que é a grande verdade. Eu até comentei lá no grupo do Telegram que a minha primeira operação, na verdade fiz duas operações hoje só. Uma com que eu girei, eu acho que 20 e tantos contratos. Por que eu girei? Eu vou falar pra vocês. Mas operando a favor, não fazendo preço médio pra trás, tá? Pra deixar isso claro. Porque como o mercado ficou muito chato, eu falei, eu não vou ficar segurando esse negócio toda hora, vindo, voltando. Então, eu vou falar rapidamente o que eu fiz, porque me pediram pra explicar no vídeo o que eu fiz, eu vou explicar pra vocês. Façam com moderação quem resolva fazer isso, mas eu espero que vocês não façam. Bora lá. O mercado abriu, pequeno gap de alta, trabalhando acima das médias, acima do pivô. Aquela cara de opa, agora vai. Sinceramente, região de preço 127 mil, difícil ele subir direto. A não ser que a gente tivesse algum dado extremamente relevante, que não era o caso. Então, natural era esse mercado cair. Eu, particularmente, não fiz nada. Eu estava olhando para a venda, em momento nenhum pensei em fazer compras, porque para mim não era interessante pela região de preço. Gi, mas ele não poderia subir e direto? Poderia, e se ele subisse e confirmasse essa subida, eu entraria depois. Mas achar que o mercado já ia subir nessa região de preço, de verdade, se você puxa o mini índice aí, ele vem caindo há muito tempo, então não faria muito sentido. Mas enfim, o mercado abriu, para quem tentou fazer alguma coisa aqui, ficou no vai, não vai, bastante tempo, os primeiros 30 minutos. Tinha notícia 9h30 que não fez diferença nenhuma. Eu queria vender, mas depois eu falo para vocês o que eu fiz. Primeiro vamos olhar aqui o 11R. É aquele negócio, né? Quem tentou vender, no momento certo, deu bom. Primeiro cruzamento na cara da M21 não fazia sentido, extremamente arriscado, apesar de estar vindo de topinhos descendentes. Aqui era um risco adicional. Ia lá te estopar para depois cair. Muito pertinho. Eu gosto de deixar primeiro testar aquela região para ele me mostrar, olha, eu vou bater e voltar, eu vou romper e vou embora. Eu prefiro esperar, porque consigo ter uma noção. Que é aquilo que eu falei para vocês. Aí o que acontece aqui? Ele testa a região. E lembra que eu falo, não um preço exato, que a gente se preocupa, é uma pequena região, alguns pontos para cima, alguns pontos para baixo. Ele testa a região e volta. Só que quando ele volta, ele também não supera os topos anteriores. Então, ele já está deixando claro que ele não está tendo força para continuar esse movimento de alta. Então, é esperar um momento mais assertivo para vender. Quando ele cruza aqui, novamente, eu não faria essa entrada nesse ponto porque era extremamente arriscado, exatamente por conta da média de 21. Porém, ele já tinha testado uma vez. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ali é um princípio que a gente poderia começar a analisar. Olha, talvez já dá para correr esse risco, porque ele vem testando essa região e ele pode romper com risco. Faz esse movimento de queda, para no pivô e a partir daí ele passou o dia indo, fazendo pullback, caindo, fazendo pullback, caindo, fazendo pullback, caindo. Ou ele fazia o pullback na 21 do 11 ou na 21 do 25, que ela é mais forte do que a do 11, sem dúvida, por isso que eu uso ela aqui na tela. E resumo se você ficou tentando vender nesses pullbacks, você se deu bem. Se você ficou tentando descobrir a reversão, você se deu mal. Inclusive, vou aproveitar para falar um pouquinho de banda de Bollinger, porque eu fui questionada antes, inclusive, eu optei por eu falo para vocês, eu não gosto de dar call, não gosto de influenciar na decisão das pessoas. Mas nesse caso eu optei por falar para evitar que pudessem tomar stop desnecessário e também para entender a leitura. Então, resumindo, venda. E agora no finalzinho do dia, a comprinha ameaçou andar, mas tinha tudo ali para embarrear. Não era uma situação muito boa, apesar de eu ter tentado fazer essa compra também, mas na banda de Bollinger. Enfim, e o mercado ficou por aí mesmo o resto do dia, vindo, querendo estopar o povo. Isso foi o 11R.
Agora eu vou falar o que eu fiz. Então tá aqui. O mercado tava chatinho. Ele fez o cruzamento na cara do pivô, aquela mesma análise mais ou menos que eu fiz ali. Eu não entrei, ele subiu e fez o pullback. Quando ele fez o pullback, eu falei, opa, nesse pullbackzinho aqui eu vou, porque ele já testou uma vez o pivô, ele já tinha batido e voltado na média de 21, né? Aqui foi aquele caso que a gente mostrei lá pra vocês no 11. Não conseguiu superar, depois superou, bateu e voltou, falei, uma boa, entrei. Ok, fiz a minha entrada. O mercado andou pouco, mas ele andou. Pagou minhas parciais, estava protegida. Quando eu faço a minha saída, o meu preço vai lá para casa do chapéu. Eu poderia simplesmente ter deixado ali e deixado o trade andar. Só que ele veio, caiu, subiu, caiu, subiu. Eu falei, gente, esse negócio não tá com a cara boa. Então, o que eu passei a fazer a partir daí? Eu comecei a girar contratos. O que é girar contratos? Aqui eu já estava com mais ou menos 1000 pontos positivos. Tinha feito entrada, parcial, aquela coisa toda. Então eu já estava positivo. Estava com uma distância boa. Então cada vez que ele voltava na média de 21, eu fazia uma nova entrada e fazia saída com 100 pontos. Então ele subia, eu entrava com mais contratos, andava 100 pontos, eu saía. Ele subia, eu entrava com mais contratos. E cada vez o meu preço foi indo mais lá para casa do chapéu. E eu fui fazendo isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Foram várias vezes. Então eu girei um pouco mais de 20 contratos, porque eu entro com 5, aí vou saindo, aí depois ele fez isso de novo, eu entrei de novo, fiz saída curta com 100 pontos, e aí fiquei com a mão maior, para vocês entenderem. Eu entrei, fiz as minhas saídas, tava com o meu preço lá em cima e tava com um contrato só. Era o último. Quando ele bateu na média, entrei com 5 de novo. Saindo com 4, com 100 pontos. Aí foi lá pra casa do chapéu de novo. E fui fazendo exatamente a mesma coisa cada vez que tinha um pullback. E deu super bom, foi lindo, tranquilo, deu super certo. Aí, o que eu vou dizer aqui com relação à banda de Bollinger? Porque me perguntaram, 25R. Eu não entrei em nenhuma das duas. Quando o preço estava caindo, primeiro que eu tava vendendo, né? Então já não fazia muito sentido. Mas por que eu não saí das minhas vendas? Por que eu optei por não entrar nessas compras? Falar, ó, tá dando banda de Bollinger, como normalmente ele anda, aquela coisa toda, eu vou sair. Não, porque a distância estava muito curta para a média de 21. Eu não tinha espaço para fazer aquela minha saída de 100 pontos, a próxima na média de 21, porque quase sempre ele bate na média de 21 e volta. É claro, quando a tendência está forte, ele passa batido e vai embora. Mas a maioria das vezes ele segura bastante na média de 21. Então não fazia sentido eu fazer uma entrada que para a média de 21 eu tinha 120 pontos de distância. Era muito arriscado, porque é aquilo que eu falo, não é o preço exato, é uma região. Ele poderia andar 60, 70 pontos e já voltar. Então por isso que eu não fiz entrada em nenhuma das duas. Já nessa última eu fiz e fiquei igual eu brinquei. Eu falei, eu entrei nessa operação com 20 anos e saí com 50, porque demorou uma vida inteira. Eu fiquei exatamente a tarde inteira nesse trade. Entrei, ele fez a primeira parcial, aí fiz a segunda e depois disso ele voltou, ficou lá algumas horas e depois voltou me tirando a proteção. Saiu com gain, mas saí na proteção, ele não evoluiu. Então, o motivo principal, eu jamais vou fazer a entrada em banda de Bollinger no 25, quando ele está tão perto da média de 21, não faz sentido. Eu tenho 100 pontos, 120 pontos de distância, a chance dele ir e voltar é muito grande, então não faz sentido. Eu vou fazer essa entrada quando eu tenho uma distância maior, que dê para fazer a minha primeira parcial e a segunda pelo menos, que a segunda é sempre na 21, então senão não faz sentido. É muito risco para muito pouco ganho. Então, por isso que eu não entrei em nenhuma dessas duas. Certo? Então, foi isso. Foram essas operações que eu fiz hoje, essa leitura do dia. Claramente, ele foi fazendo um movimento descendente. Em momento nenhum deixou claro que ia reverter para compra. Não mudou a estrutura em momento nenhum para compra. Hoje foi um dia totalmente vendedor. Quem insistiu nas vendas, mas entrando de forma coerente, esperando para entrar num pullback mais claro, no 11R você vai ter mais ruído, no 8, então nem se fala. Quando você vai para rincos maiores, você consegue ver isso de forma mais clara e ter uma entrada mais assertiva. Mas mesmo assim, ele não andava muitos pontos antes de voltar. Então ele andava um pouquinho e voltava, andava um pouquinho e voltava. Por isso que eu fiz isso que eu falei para vocês. Fazia entrada, saía com 100 pontos, aí ele subia de novo, aí saía. E fui fazendo isso, que aí ficou um pouco melhor. Certo, meu povo? Então é isso. Não esqueçam do like, qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Fala para mim como que foi o dia de vocês e não esqueça do likezinho. Certo, meu povo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.